pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro nessa segunda-feira movimentada, naturalmente para as finanças e para o Brasil como um todo. Afinal de contas, hoje nós completamos 100 dias de governo Lula e a gente tem aqui um cenário para analisar. E nós estamos aqui no Você com Dinheiro, o programa que você, telespectador da BMC News, fica por dentro, fica inteirado dos principais assuntos que permeiam o almoço da Faria Lima. Um bate-papo descontraído, mas sem nunca perder a relevância. Nós trazemos aqui as melhores cabeças do mercado para bater esse papo com você. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos um tema relevante, um tema importante para analisar e para pensar, mas sempre mantendo o padrão do programa de trazer, como eu já disse, as melhores cabeças para esse debate. E para falar com vocês hoje, nós trouxemos aqui o economista e sócio da Dom Investimentos, falar um pouco de mercado, falar um pouco de cenário macro, quais setores podem se beneficiar e ter dificuldades pelas dúvidas e certezas que nós já tivemos nesse primeiro período de governo. Tiago, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-los aqui na bancada da BBC News. Prazer é meu, Felipe. Muito boa tarde para você, a todos os amigos que estão nos assistindo. É um honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tiago, como eu sei que você é aqui também nosso espectador, então você já conhece bastante a dinâmica da casa aí, do programa, você sabe que a gente está aqui para fazer perguntas difíceis, né? Sem dúvida. A primeira coisa que eu queria trazer de dúvida, de questionamento aqui para a gente começar a provocar, eu sempre pergunto isso para quem tem posições, para quem olha Brasil, olha exterior, eu queria trazer a sua visão macro de economista, o Tiago, economista formado pelo INSPER. Tiago, é momento de investir em Brasil? Pois é uma pergunta bastante, eu diria, capciosa. A gente que cuida bastante de clientes e trabalha bastante focado em renda variável, essa pergunta claramente faz parte do nosso dia a dia. E assim como o Henry Truman falava que o sonho dele era ter um economista de um braço só, para o economista não falar on the other hand, né? Então, eu diria que sim, é momento de investir no Brasil, mas o nome do jogo é o tamanho da posição que você vai fazer. Então, a gente sabe muito bem que, enfim, a Bolsa está com múltiplos históricos extremamente amassados, aparentemente companhias de muita qualidade a preços extremamente atrativos para nós e para estrangeiros, mas, pelo contrário, a gente também tem um custo de oportunidade muito alto, que é um juro, aí um CDI, uma Selic de 14% ao ano, e, obviamente, atrapalha um pouco o fluxo da Bolsa, né? Cuja oportunidade alta, o pessoal prefere tomar um pouco menos de risco. Mas eu diria que sim, é o momento de investir no Brasil, mas com muita cautela, muita parcimônia e tomando bastante cuidado com o tamanho das posições. Quais posições, quais setores conseguem sobreviver melhor a esse tipo de solavanco? Olha, o Brasil, a gente não tem muito segredo, né? Os setores queridinhos para o país, seja com a economia brasileira muito aquecida ou a economia com alguns solavancos, como a gente está vendo agora, sempre foram elétricas e bancões, né? Então, eu, como olho um pouco mais da parte macro lá do escritório, quando eu acho que eu tenho uma visão positiva para a Bolsa, eu prefiro comprar índice, que é uma cesta, né? Então, eu não corro risco específico de um papel ou de um setor da economia, mas, eventualmente, se a gente for partir para um stock picking, eu olho com um pouco mais de carinho para elétricas e bancos, porque são, em sua maioria, né, empresas que já atingiram a sua maturidade, têm um carrego legal pagando alguns dividendos e são um pouco mais resilientes a eventuais canetadas ou, enfim, alguma coisa um pouco mais grave que possa atrapalhar o rumo da nossa bolsa. Você falou sobre comprar índice, aí inevitavelmente você cai naquela pergunta que não dá para gente deixar de fazer. Mas Ibovespa no Brasil representa a nossa bolsa? Essa pergunta é muito... Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Hoje umas 20, eu acho. É difícil, né? Porque o Ibovespa ele mais representa commodity do que a Bolsa no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver, obviamente isso não acontece de forma rotineira,
mas em alguns pregões onde principalmente petróleo e minério lá fora não estão indo muito bem, eventualmente isso vai impactar em Petro e Vale aqui no Brasil, mas o sentimento com relação ao Brasil está um pouco melhor. Como que a gente vê isso? A gente pode ver, por exemplo, com um juro fechando, né, uma curva fechando. Quando a gente vê uma curva fechando e eventualmente Petro e Vale indo mal, a gente pode ver o índice indo bem, né? Por exemplo, então apesar dessas duas companhias terem uma alta composição na carteira teórica do Ibovespa, quando a gente tem uma percepção de risco mais amigável para o Brasil, mesmo assim a gente vê o índice andando bem. Então, ele não é uma proxy perfeita, claro que não, mas acredito que represente de forma significativamente bem o Brasil. A gente está com o dólar, né? Tem um trade-off interessante, porque se a gente tem um cenário de pessimismo no Brasil, mas a gente tem um fluxo que levou o dólar para casa de 5. Né? Se esse pessimismo lá fora não chegou ainda, o pessoal está lendo errado, ou simplesmente a gente está com uma zona de taxa de juros que traz esse dinheiro? Legal, bacana essa pergunta, inclusive até para dar um testemunho próprio, né? Quando a Bolsa começou a desandar aqui, enfim, renovar mínima atrás de mínima, praticamente 2 semanas atrás, aí a gente viu pregões bem nervosos, bem memoráveis. Eu falei, puxa, vou tentar me defender comprando um pouco de dólar, né? Obviamente não deu certo, porque o dólar foi para baixo também. Então a gente está no Brasil com aquele trade vende-vende, né? Vende bolsa, vende dólar. Às vezes só está um pouco perigoso para dar pré ainda, mas eventualmente vai abrir essa janela também. Mas foi um movimento, se você pegar, eu gosto muito de olhar, quando eu estou olhando para o dólar, eu gosto muito de olhar o DXY, né? O DXY, que é a cesta do dólar contra as principais moedas das principais economias do mundo. E se você pega o DX e cruza com o nosso dólar aqui, o DX também foi embora, né? O DX também caiu bastante. Então, sim, a gente tem um duplo movimento de queda aqui pelo diferencial dos juros, que a gente tem um diferencial muito grande, tem um juro real muito alto, mas se a gente for parar para pensar com o dólar com relação a pares de moedas globais, ele também se enfraqueceu. Então foi um movimento duplo de juro brasileiro e de condições macro exteriores também que fizeram com que o dólar desse uma cedida. E falando em dólar, você já beliscou a resposta, mas o Frederico Bittar aqui perguntou o que você acha de comprar dólar hoje. Para quem um abraço pro Fred, o Fred é um amigo meu de longa data. O pessoal que me conhece, eu sou um eterno comprador de dólar, né? O dólar é como se fosse o principal, é o hedge dos hedges, né, contra o Brasil. E o dólar, às vezes, eu já peguei alguns pregões memoráveis que ele funciona parecido com uma call, né? Você compra, aí eventualmente se der errado você perde um pouco, mas quando dá certo e o pessoal corre para comprar dólar, a porta é pequena. Então o pessoal fala que ele desce de escada e sobe de elevador, né? Cara, nesse patamar aí, eu não vou falar que eu compro dólar, mas eu sou mais comprador que vendedor. Agora, como é que compra dólar? Porque o pessoal acha que comprar dólar, você vai lá e vai no banco... Na casa de câmbio. Imprime a moeda e guarda embaixo do colchão, né? Tem até presidente que já falou de guardar dinheiro embaixo do colchão, mas não é isso que você está falando o pessoal fazer, né? Não é isso. Para comprar dólar tem algumas maneiras, né? Eventualmente você pode ter o dólar físico, né? É uma maneira. Eu não gosto muito dessa maneira porque o dólar, ele não é um ativo, ele não é um ativo que te paga juro, né? Ele é uma moeda. Então, quando você comprar dólar, você meio que não tem o carrego dele. Então, a gente pode comprar dólar ou via fundo cambial passivo. A gente pode comprar dólar, o jeito que eu mais gosto pelo menos, é investindo em renda fixa internacional dolarizada. Aí você dolariza uma parte do seu patrimônio e em contrapartida também ganha um juro em dólar. E como eu faço, que eu acredito que a maioria do pessoal da Faria Lima também faz, a gente vai comprar dólar no mercado futuro com a ferramenta dos contratos de dólar futuro, né, que são negociados todo dia na nossa bolsa. Então... Eu tô vendo aqui o Helder no chat, eu sei que ele gosta de fundo cambial. E aí eu vou aproveitar a presença do Helder para trazer uma pergunta um pouco mais provocativa, porque comprar renda fixa global em dólar, geralmente para você comprar um bonde, você precisa ali 100 mil dólares de valor de face, não é isso? É isso, exatamente. Precisa, se você for comprar renda fixa, ou via algum offshore, ou diretamente no mercado norte-americano, você precisa, eventualmente, é requerido do investidor um ticket médio maior. Mas a gente tem ferramentas aqui no Brasil em que a gente consegue acesso a ter exposição em renda fixa global, renda fixa lá fora,
com um ticket médio muito menor, relativamente, significativamente menor do que os 100 mil, 10 mil dólares. A gente consegue ter acesso a esse mercado via mercado brasileiro mesmo, com alguns produtos que a gente tem aqui no nosso mercado. Mas fala um pouco desses produtos aí, não esconde o ouro não, Thiago. A gente tem bastante, lá no nosso escritório a gente tem bastante contato, tanto com o pessoal de outros escritórios que produziram veículos para que o investidor brasileiro pudesse atingir esses mercados, pudesse se expor nesses mercados, e dentro lá do nosso escritório, com a ajuda do banco, a gente também tem fundos específicos que, atacam esses mercados e trabalham nesses mercados há muito tempo. Então a gente, por exemplo aqui, a gente gosta muito do produto da Pinco, é um produto que a gente gosta bastante, o fundo da Oaktree, de renda fixa global e crédito global a gente também usa bem. Então a partir desse produto a gente consegue ter uma entrada nesse mercado que, como o Felipe muito bem disse, é um mercado previamente, né, nos primórdios do mercado financeiro brasileiro, extremamente difícil de você entrar, que era requerido um capital muito alto. Então hoje essa questão está bem mais democratizada. O pessoal até comentando aqui sobre estoques na Avenue, que é uma corretora para ações globais, inclusive o pessoal da Avenue fica à vontade aí, são super bem-vindos aí para participarem, mas mesmo outras plataformas já construíram esse acesso, né? Hoje o mercado é mais acessível, o duro é que a emissão de bonde ainda pesa, né? Pesa. Então acaba ter essas alternativas de estruturas sendo um caminho de viabilizar o primeiro pezinho na dívida exterior. Tem uma pergunta aqui também do Guilherme Piagentini, né? Essa pergunta é bem grande, né? Acho que vai um bloco para responder, mas eu vou fazer a pergunta, a gente vai dividindo ao longo do programa. Vamos lá. Pergunte ao Thiago quais as perspectivas na visão dele, se o arcabouço fiscal é crível, né? Acho que aí tem uma questão maior sobre amparo econômico, né? Eu vou deixar você responder nos seus fragmentos da forma que você julgar melhor. Vamos lá, um abraço para o Guilherme também, amigo meu, pessoal, do meu círculo pessoal, fazendo bastante plateia aí, queria agradecer a todo mundo pelo apoio. O arcabouço fiscal, quando saiu o texto, a gente analisou, deu uma olhada nele, aparentemente não tinha nenhum absurdo ali, então o Brasil trata, os inimigos da economia brasileira não são, né, novos para ninguém, então a gente tem uma inflação alta e um gasto público elevado desde sempre, acredito eu que o que o mercado esperava desse arcabouço fiscal era alguma alternativa do governo um pouco mais crível e factível para a gente atacar esses dois inimigos da economia brasileira e que fazem a gente ficar preso na armadilha da renda média. E quando a gente olhou o arcabouço fiscal, realmente era um arcabouço ok, não tinha nenhum absurdo ali escrito nem para o lado positivo nem para o negativo, mas justamente a questão da credibilidade que foi colocada em xeque. Eu acredito que, apesar da gente ter uma inflação implícita, como a gente estava conversando um pouco antes, ainda bem alta, acredito que se esse arcabouço fosse um pouco melhor digerido pelo mercado, a gente veria um alívio de pressão, principalmente na ponta longa dos juros, um pouco maior. Não foi o que aconteceu. Então a interpretação que eu tenho do arcabouço é que foi um pouco uma regra para inglês ver, digamos assim. Eu acho que... para ter alguma coisa para soltar. Exato. É o que a gente tem para agora, vamos colocar isso. O mercado ele prefere uma certeza ruim vis-à-vis uma incerteza. Então, até para a gente ganhar tempo e ter um pouco mais de espaço para explicar para a Faria Lima como exatamente a gente atingiria o que foi proposto, colocaram esse tapa-buraco ali, vamos colocar dessa maneira. Mas eu ainda acho um pouco difícil da gente cumprir tudo que foi colocado ali, dado o cenário de Brasil que a gente tem hoje. Agora você falou do cenário de inflação implícita, a gente estava conversando de fato antes de entrar no programa, que é o seguinte, e um pedaço aqui da posição do programa é justamente trazer um pouco algumas dúvidas para fora da discussão superficial ali do mindset. E o que acontece é que a gente tem um movimento forte, pessoal falando, olha, compre IPCA+, compre IPCA+, compre IPCA+, porque a inflação, você vai se proteger contra uma alta de inflação. O que a gente vê nos números, tem dois pontos interessantes ali para olhar. Primeiro, se você compra em IPCA+, e a inflação explode, quando você fala em IPCA+, via Tesouro, você tem uma corrosão da sua rentabilidade via IR,
você paga IR sobre a inflação também. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da perspectiva sobre como eventualmente travar, proteger isso. E aí a importância dos títulos IPCA+, que sejam isentos. E um outro ponto existe uma dissonância cognitiva no mercado. Porque a gente está tendo uma discussão forte sobre como manter ou não, e se manter ou não, meta de inflação para 3,5%, e a gente está precificando inflação a 6%. Né? Então, ou a gente está se enganando tremendamente, porque tem um prêmiozinho de longo prazo? Tem um prêmiozinho, sempre tem, mas a gente está falando de 0,2, 0,3, está falando de 2 pontos de prêmio de prazo. Então, ou a gente não está discutindo de verdade 3,5%, ou a gente está deixando, ou todo mundo que está indo para IPCA+, está deixando 3 pontos na mesa. Então, que cenário é o que a gente está de verdade e por que essa confusão? Bom, o cenário de verdade mesmo é difícil da gente saber, mas eu acho que a gente está tendo essa confusão por conta do seguinte: é bem verdade que se a gente acredita que a inflação vai explodir e eventualmente num título público onde você também tem incidência de imposto de renda, você deixa esse dinheiro na mesa, se a inflação explode, o título vai ser indexado a uma taxa maior, eventualmente você vai pagar mais imposto, você poderia ir para títulos isentos de imposto de renda com a mesma indexação, mas o que eu percebo, principalmente estando ali na linha de frente com os clientes e falando com eles, sentindo um pouco do pulso de mercado, da percepção que eles têm, é o seguinte: eles preferem ir para B, por exemplo, uma B média, uma B28, uma B32, apesar dessa corrosão também via imposto de renda, só que só deles terem internalizado de que o título é livre de risco e que tem liquidez diária, eventualmente vai existir um ágio e deságio, mas se você precisar se livrar da posição, não vai ser uma coisa que você vai ficar encilhado. Então, por essas duas características, alta liquidez e risco soberano, eles preferem deixar esse prêmio da inflação de lado e falar assim: não, a gente viu o que aconteceu com Americanas, a gente está vendo o que aconteceu nos mercados de crédito privado no Brasil e nos Estados Unidos, com a abertura de curva lá também, a gente prefere correr o risco do título público, que é risco zero, e deixar esse prêmio e eventualmente ainda ter uma corrosão no imposto de renda, do que pagar para ver num título privado e acontecer alguma catástrofe como foi no caso da Americanas. A gente sabe que isso é bastante difícil de acontecer. O problema é que quando acontece e os investidores estão desavisados, o prejuízo é muito grande. Então eles preferem, nesse momento onde várias coisas no Brasil, a gente tem bastante nebulosidade de cenário, eles preferem ficar com a boa e velha segurança do Tesouro Direto. Muito bem. Tem o Felipe Molinari aqui, voltando lá para a questão do investimento em dólar, perguntando sobre o BTG-DOL. O BTG? BTG-DOL. O BTG-DOL, a gente ia bater um papo sobre isso no último bloco, mas o BTG-DOL também é uma outra alternativa que o BTG Pactual está criando. É uma moeda tokenizada, onde o valor dela é 100% correlato ao valor do dólar. Então também é um outro jeito mais democrático do investidor ter essa exposição em dólar e não ter, obviamente, a contrapartida de ficar pagando ajuste diário como no mercado futuro. Então você ainda tem a exposição em dólar de uma forma um pouco mais fácil. Você não precisa fazer muita conta, não precisa tomar tanto cuidado assim com o tamanho de posição, vis-à-vis mercados futuros e um pouco mais alavancados. Então, também é uma alternativa bastante interessante. Mas isso fica basicamente comprado em futuro. Então, você vai ter dólar mais cupom cambial ao longo do tempo. Por aí. Fantástico. Por aí. Temos aqui os comentários do chat. Eu passei algumas perguntas que já foram lançadas adiante, mas o Hiperdicas, a gente mandado boa tarde Hiperdicas. Obrigado pela sua audiência. O Projetos AL Maes tinha comentado sobre o espaço que tem ainda para amassar mais o mercado. A gente ainda pode... A gente não sabe... Nunca sabe onde é o fundo do poço, né? Então, dizer que a gente vai acertar é muito difícil. E dá para ficar bastante pobre tentando fazer isso. Sem sombra de dúvidas. Todo mundo que
tenta pegar canivete caindo, tem a chance de furar a mão. A gente tem que, no mercado, conheço vários amigos, gestores próximos que dizem que no mercado hoje só tem covarde, né? Todos os corajosos ficaram pelo meio do caminho, porque o corajoso é o covarde que não teve opção. Você, como economista, sabe que a curva de utilidade que pressupõe Markowitz, por exemplo, parte do princípio de que o ser humano é avesso ao risco, né? Pois é. É porque os que não são já morreram, né? Já morreram, exato. Só sobrou os avessos, né? Os amantes do risco ficaram pelo caminho. Exatamente. Deu o pessoal Maurício Loza aqui comentando a sua semelhança com Cabral. A gente tinha comentado... Comentamos isso no bloco anterior. Exatamente. Antes de entrar, a gente encontrou o Cabral. Inclusive, vamos trazer o Cabral no programa. Acho que vai ser bacana ter o Cabral aqui compartilhando ele com as histórias de vida. Não percam aí, a gente está em negociações para trazer o Cabral para bater esse papo conosco também. Aí o próprio Maes comentando aqui de comprar dólar. Comprar dólar de maneiras alternativas, né? Isso acontece geralmente em economias que têm muita dolarização extra-oficial. Tem ali o Pedro Jamito, o pessoal elogia muito o Thiago aqui no chat, comentando ali da participação dele. E aí tem uma outra... sim, e o comentário valiosíssimo aqui do Éder. Pessoal, amassa aí no like. Às vezes o pessoal aqui tá no bate-papo e esquece de deixar o like. Pessoal, deixe seu like, seu like é muito importante pra gente. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal da BMC News, faça também sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. E deixe também sua dúvida. Você tem um questionamento, uma dúvida, quer aproveitar a participação do convidado para esclarecer, deixa ali a sua dúvida no chat, a gente lê aqui e transmite para o convidado. Tem aqui uma outra pergunta do Guilherme. Se ainda tem espaço para entrar short em ações aqui no Brasil? É uma boa pergunta. É uma pergunta bem capciosa, porque... Você vê que a gente só faz pergunta... Só pergunta corner, né? Deixar o entrevistado em corner. Exatamente. Eu acho que tem, tá? Como a gente estava discutindo, é muito difícil saber o fundo do poço. É bem verdade que a sensação que dá é que o fundo está próximo. Né? A gente vê de novo, compressão de múltiplos perante nossa bolsa há tempos atrás, perante pares emergentes, pares desenvolvidos. Então, ao que tudo indica, nos parece que a bolsa está bastante barata e não vai fluxo para ela por conta do custo de oportunidade, eventualmente, da renda fixa agora. Mas eu acho que, acompanhando a tendência, ainda mais se a gente olhar por indicadores técnicos, queria fazer inclusive esse parênteses aqui, Felipe, que eu utilizo bastante análise técnica para tomada de decisão. É uma ciência poderosíssima e que aqui no Brasil ainda precisa crescer muito. Mas se a gente utilizar os indicadores técnicos, se a gente olhar para eles e interpretar as informações que eles estão nos passando via tela, a tendência ainda é de baixa. Obviamente a gente tem alguns repiques, até médias importantes, mas após esses clímax, né, esses pequenos rallies de alta, a gente vê o mercado devolvendo rapidamente tudo que ganhou nos últimos pregões. Então, eu acho que ainda existe espaço para shortear a bolsa. Acho que ainda tem alguns papéis empresas bem fragilizadas, bem sensíveis. Né? O pessoal gosta muito, por exemplo, de comprar empresa que está em turnaround, mas esquece que um turnaround é dificílimo de você completar. Até por isso que elas estão tão baratas e o múltiplo tão amassado. Então não é tão simples assim. Eu ainda acho que há espaço para operar short na bolsa em alguns setores, mas eventualmente com stops bem curtos, né? Se você for pego no contrapé, você que está operando short, eventualmente se você for pego no contrapé e vier um fluxo comprador muito grande, é recomendável que você zere rapidamente essa posição. O juiz de tudo é o preço, então ele está falando que você está errado. Zera a posição mais rápido que você puder e eventualmente se der a sua entrada, você pode operar long, de novo com stop bastante curto, porque o mercado está bem volátil. Mas ainda acho que sim, que há espaço para operar short na nossa bolsa. Você comentou sobre a importância de análise técnica. A gente sempre... que muitas vezes a análise técnica é vista de uma forma complicada, de você achar que existe uma soberania e você simultaneamente tentar acertar o olho da mosca.
essa combinação é letal para qualquer estratégia. Qualquer estratégia. A gente sempre tenta trazer aqui, inclusive já temos aqui um convidado que eu vou guardar um pouquinho para anunciar, mas para falar sobre análise técnica de uma maneira um pouco mais estruturada, olhando a ciência por trás, porque realmente não é fácil, mas conhecendo bem você consegue aproveitar e de diversas formas diferentes. O Maurício trouxe também uma outra pergunta sobre se proteger, usar ETFs para proteção nessa estratégia de oscilação de fluxo e mudança de posição, contrapé da Bolsa Brasileira. Dá para fazer também. Aqui no Brasil a gente tem uma variedade de ETFs bem pequena, né? Se a gente, por exemplo, comparar com o mercado norte-americano, lá tem tanta diversidade que muito investidor pessoa física se protegeu contra a abertura de curva de juros comprando o ETF que é short em Treasury. Né? Então o ETF ele é short no preço do bond, quando a curva de juros abre, eventualmente esse preço é marcado para baixo, o ETF sobe. Então o pessoal, muita pessoa física nos Estados Unidos conseguiu se proteger o patrimônio contra essa abertura de curva de juros. Aqui no Brasil, pelo menos na minha experiência, eu utilizo ETFs para proteção quando vem a calhar, por exemplo, operando short os ETFs. Não acho que aqui no Brasil, pelo que eu mais acompanho de ETF, eu não acompanho, não são ativos que eu acompanho muito de perto, mas pelo que a gente tem aqui na nossa ativoteca, digamos assim, a gente não tem nenhum ETF short em IBOV ou algo do tipo. Então, se eu quero proteger o meu portfólio ou a minha carteira, eu gosto de fazer esse hedge. Thiago, pessoalmente, prefiro fazer esse hedge vendendo o índice futuro mesmo. Mas para quem não gosta muito dos ajustes diários, eu acho que você operar short BOVA11, BOVV11 é uma boa alternativa para proteção. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Thiago Celestini, economista e sócio da Dom Investimentos, sobre o cenário macroeconômico, um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo dessas perspectivas nos últimos tempos e as formas de se proteger e navegar nesse mar turbulento. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Thiago Calestini, ele me lembrou aqui no intervalo. Então, Thiago Calestini, não erro mais. Thiago Calestini, economista e sócio da Dom Investimentos, para a gente bater esse papo sobre ambiente macro, sobre como se proteger e surfar nesse ambiente. E nós estamos aqui pelo seu like e pela sua audiência. Então, obrigado pela sua audiência. Obrigado antecipadamente pelo seu like, inclusive para você que ainda não deixou, mas estamos aqui aguardando ansiosamente por ele, né? E estamos também acompanhando, lendo todas as perguntas aqui para tirar suas dúvidas com o Thiago Calestini e com a Dom Investimentos. Thiago, o que você acha de ouro hoje? Ouro? Ouro. Pergunta do Frederico aqui de novo. Firme e forte. O ouro nas últimas semanas ele vem até operando bem, né? A gente viu a onça Troy aí superando os $2.000, se não me engano, o pico do Covid, acho que por volta de $2.070, algo nesse patamar. Mas, de novo, né, eu gosto muito de analisar algum ativo, seja para investimento mesmo, ou para algum estudo, para tomada de decisão, enfim, sempre colocando um custo de oportunidade atrelado a ele. Aí eu acho que a gente tem uma resposta um pouco mais justa do mercado que a gente está olhando. E o ouro, de novo, ele é um ativo muito defensivo? Sim, ele funciona muito bem em períodos de desconfiança, principalmente em desconfiança do sistema financeiro, até por isso que ele se valorizou bastante. A gente viu aí até sistemas financeiros bem maduros como o norte-americano passando por alguns percalços bem grandes. E aí, eventualmente, o ouro vai bem. Só que, de novo, o ouro ele é muito aquele ativo de você pegar na veia e surfar o que ele tem de retorno para te dar. Caso você entre errado no ouro, na ponta comprada, por exemplo, você deixa muito dinheiro na mesa em forma de custo de oportunidade perante outros ativos. O ouro também não paga juros para você. Ele é um ativo que não gera fluxo de caixa, cupom, nem nada do tipo. Ao passo que, frente a ele, a gente tem, por exemplo, a renda fixa brasileira com uma montanha de juros aí esperando para cair no seu bolso. Então, eu acho que o ouro, eu não gosto do ouro como uma posição
de asset allocation. Eu não teria o ouro como asset allocation, mas eu eventualmente posso comprar ouro. Eu já operei comprado ouro também com o contrato BMF, mas para posições bem táticas. Então a gente entra no ouro, eu estou esperando que ele vá para tal patamar. Se ele for legal, a gente zera, sai no gain. Eventualmente, se você erra a operação, você stopa, sai no loss e não carrega o ativo. Eu acho que o carrego do ouro é muito penoso. Vis-à-vis outras oportunidades direto, você possa deixar rendendo juros. Exato. Né? O Maicon Soares aqui falando que o Thiago tem uma expertise muito aguçada sobre economia. Né? Obrigado. E tem uma pergunta do Fábio Moraes que eu acho interessantíssima. Como o Thiago enxerga os fundos sistemáticos? No futuro ainda será possível ganhar dinheiro com day trade, por exemplo, análise técnica, competindo com esses fundos? Legal, boa pergunta. Vamos, né, é uma pergunta de dupla camada, vamos responder primeiro a primeira. Eu acho fantástico os fundos sistemáticos, eu acho que tem muita gente muito boa, muito capacitada trabalhando atrás deles. Se a gente for parar para pensar, né, que o gestor mais rico do mundo, né, o hedge fund manager mais rico do mundo é um gestor quant. O James Simons, o Jim Simons junto com a Renaissance Technologies. O cara ganhou, enfim, uma montanha de dinheiro. O fundo é um black box que ninguém sabe o que tem lá dentro, porque uma vez você descobre a fonte da fortuna, você não vai querer dividir. Mas eu acho que a família Quant ainda tem muito para crescer, principalmente no Brasil, onde a gente ainda tem algumas assimetrias, obviamente muito menos do que alguns anos atrás, mas acredito que ainda tem espaço para fazer arbitragem ou fazer aquele high frequency trading. Acho que é um mercado que tem muito para crescer. E com relação a fundo quant tirar a eficiência, né, de análise técnica ou eventualmente fazer day trade, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que uma vez que esses fundos atuem de forma muito agressiva ou com muito fluxo, a análise técnica consegue capturar isso e eventualmente você também consegue surfar. O problema é que, dando um passo atrás, para você operar junto com esses caras, que são, enfim, gente que está estudando e está na estrada do mercado, aí a idade que eu tenho de vida, por exemplo, o pessoal tem de mercado, para a gente competir com eles, a gente precisa também estudar bastante e nos preparar, principalmente psicologicamente falando. Então o pessoal acha que eu vou estudar ou análise fundamentalista, ou eu vou estudar análise técnica, eu vou ganhar muito dinheiro na bolsa, mas é tão importante quanto, se não for mais, a gente ter o preparo mental e ter um estudo do nosso consciente de como a gente se comporta quando a gente é confrontado pelo mercado. Eu acredito que se essas coisas estiverem unidas, quem está ganhando dinheiro hoje com análise técnica vai continuar ganhando dinheiro. Mas quem não está ganhando dinheiro hoje por alguma deficiência em algumas dessas duas áreas também vai continuar não ganhando. Fantástico. Tem uma pergunta aqui do Guilherme sobre bancos americanos, né? Se você enxerga que a possibilidade de algum outro banco americano ter problemas como o SV teve recentemente. Eu acho que a gente não está imune, né? A gente não está isento desse problema, mas as autoridades americanas, principalmente depois do subprime, que eles viram que, né, obviamente analisando com a cabeça fria é bem mais tranquilo, mas eles viram que deixar o Lehman quebrar foi extremamente custoso para a economia americana, não só pelos correntistas, mas porque também o Lehman era um hub de operações, várias operações eram compensadas nas câmaras do Lehman, e quando ele quebrou houve uma falha sistemática do mercado, né? O pessoal que estava operando bonds até viu a tela dar uma congelada, porque o Lehman quebrou. Eu acho que é possível, não vou falar que é impossível, que a economia americana é blindada de algum evento parecido com esse, mas as autoridades hoje já têm muito mais traquejo em cuidar desse problema vis-à-vis o que tinham pré-2008 ou eventualmente pré-bolha das .com. Eu acho que se fosse para apontar algum banco, eu não vou apontar qual eu preciso olhar esse tema com um pouco mais de profundidade e detalhe, mas a economia americana não está isenta de alguma outra quebra grande, mas eles têm agora muito mais facilidade quais as ferramentas que poderão ser usadas para evitar ao máximo uma dor social maior, eventualmente trazida por um clímax econômico como esse. Como é que... Eu vou aproveitar a sua participação aqui eu vou pedir para você explicar para a turma como esse aumento generalizado de taxa de juros no mundo provoca e seja esse tipo de movimento de quebras.
Vou tentar explicar da maneira mais didática possível aqui, né? Quando a gente tem um delta, né? Uma variação muito grande de taxa de juros para mais e para menos, várias coisas na economia elas são desordenadas, né? O juro é o preço mais importante que tem. Quando a gente mexe no preço mais importante que tem, vários outros ativos que são precificados a partir dele sofrem distorções. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o SVB, contando a história bastante por cima, porque eu não sou também especialista em balanço de banco nem nada, mas o que aconteceu com o SVB é que, a partir do momento que a taxa de juro estava muito baixa, esses caras emitiram títulos pré-fixados e mantiveram esses títulos no balanço deles como ativo, enfim, como meio de se capitalizar. A partir do momento que essa taxa abriu muito, ou seja, eles estavam com um título pré-fixado, quando a taxa abre, a taxa de juros sobe muito, o valor desses títulos cai muito rápido. A sensibilidade dos títulos é medida pela duration, né? E eventualmente, se você tem no seu balanço alguns títulos com durations muito altas, eventualmente quando essa taxa de juros abre, esses títulos tomam uma pancada muito grande. E aí o valor desses títulos no balanço dos bancos tem que se atualizar, tem que ser marcados a mercado com uma certa periodicidade, e eventualmente depois dessa marcação a mercado a gente consegue entender de fato qual é a saúde desse banco, qual o nível de segurança, de ativos e de patrimônio que esse banco tem. Então uma variação muito grande na taxa de juros, por exemplo, pode deflagrar um problema desse, em que você tem ativos no seu balanço que com juro baixo se comportam de uma forma que podem te ajudar, mas que quando o juro sobe, e o problema não é nem o nível, mas a variação da taxa, como a variação da taxa foi muito alta, esses ativos eles acabam tendo um comportamento completamente adverso e completamente antagônicos ao esperado quando eles foram colocados ali. Então é por isso que uma variação muito grande dos juros pode acarretar esse tipo de problema. É lógico, eu não vou entrar no mérito aqui de passar a mão na cabeça dos risk managers do banco, eu não vou fazer isso. Antes de você fazer esse disclaimer, eu tava com a pergunta na ponta da língua e falando, e o casamento entre ativo e passivo? Pois não deveria acontecer, não? Eu já faço esse disclaimer porque essa é a pergunta subjacente à minha observação. Mas, de novo, né, o risk management é muito importante para, enfim, para a empresa também, né? Para a empresa também, claro. O que teve de empresa se alavancando, tomando dívida após, como se a receita dela fosse indexada junto à dívida. Pois também não deu certo. Né? Também não deu certo. Então, assim, claro que teve uma falha do risk manager lá da empresa, um erro crasso da equipe teve, mas honestamente eu acho que o delta de variação de curva de juros agora, se a gente pegar a inclinação, né, da variação, eu acho que foi até maior do que o choque de Volcker. Né? No Volcker a gente teve um patamar nominal de juros mais alto, beleza. Mas a rapidez com que a política monetária contracionista foi implementada foi bizarra. Né? Acho que ninguém estava vendo isso. Mas enfim, quando você contrata muita gente e paga muito bem essas pessoas, você espera que essas pessoas tenham ali no modelo delas um evento de 6 sigma do que pode acontecer no mercado. Né? Eventualmente, eu acho que no caso do SVB, essas pessoas não tinham isso nos modelos. Gustavo Castro aqui perguntando para o Thiago, qual a perspectiva de juros aí Brasil e Estados Unidos, se no primeiro semestre dá tempo de ter corte ainda aqui no Brasil? Nossa! Difícil, hein? Outro corner. O pessoal tá... O programa tem essa perspectiva e o pessoal já absorveu. Então o pessoal só vem para fazer aquela pergunta na canela. Recebi esse convite de super bom grado, eu vou cobrar um barbacoa depois pra gente se acertar. O barbacoa, mas a gente acerta um café aí por essa... Ótimo, tá bom. Mas a gente tem que trazer as melhores cabeças para responder essas perguntas. Claro. Aqui para isso. Vamos lá. Então, de novo, né? No Brasil, a gente está completando aí 100 dias do governo, já terminamos o primeiro semestre, ainda, apesar da gente estar com uma política monetária bem restritiva,
e a gente está sentindo isso bastante, tanto na Bolsa como em economia real, aparentemente a inflação não está dando muito refresco e muito espaço para a gente cortar. Aí o que a gente pode discutir é o seguinte, qual é o custo que está maior? O custo da gente ser extremamente pragmático com relação à meta da inflação e trazer de novo credibilidade à nossa autoridade monetária, ou eventualmente a gente, como vários gestores falaram aí, acho que quem capitaneou essa fala, se não me engano, foi o Rogério Xavier, da SPX. Muito bacana o que ele comentou sobre dinâmica de juros, mas o que o Xavier comentou, trocando em miúdos, foi basicamente o seguinte: olha, nem o Fed está com uma meta tão agressiva quanto a nossa, né? E digamos que a economia brasileira é muito mais indexada que a economia americana é bem mais sensível a uma política monetária contracionista perante a nossa economia. Então, se nem eles estão com uma meta de inflação tão agressiva quanto a nossa, por que a gente vai manter essa meta, sendo que o país está sangrando de todo lado, né? Então, a gente vê, não vai dinheiro, não vai capital para a Bolsa, nem de investidor local, nem de gringo. No crédito privado, todo mundo ficou com medo de investir, então o pessoal está emitindo papel, está sobrando papel nas prateleiras aí do mercado, mesmo com um juro muito alto. O Tesouro Direto, o pessoal vai lá e fala, eu consigo um juro um pouco menor, mas com risco soberano. Então, o mercado secou, né? O mercado está com uma liquidez muito baixa, principalmente o mercado de crédito privado. Eu acho que, eventualmente, se a gente continuar vendo uma criação de empregos fraca no Brasil, uma inflação que pelo menos estacione, ou uma implícita um pouco menor, aí a gente tem que acompanhar também os leilões de terça e quinta dos títulos públicos, eu acho que, eventualmente, o Roberto Campos vai entrar num corner, porque vai passar de ser uma discussão econômica e ser uma discussão social. Porque isso eventualmente, no limite, aqui eu estou extrapolando, tá, pessoal? Mas eu acho que um juro desse no limite atrapalha até os índices de Gini do país, de desigualdade social. Porque a gente vai ver que as pessoas, principalmente os menos favorecidos, não vão arrumar emprego, a inflação eventualmente vai convergir, mas vai continuar alta, a gente não vai ter acesso a crédito. Então eu acho que mais um pouco esse juro ficar muito alto, a gente pode passar até uma discussão social. Se a gente chega nesse cenário, o banqueiro central entra em corner e aí, eventualmente, a gente vai ter que discutir isso. Isso sem contar no próprio efeito contramão de um juros muito alto, né? Porque se você tiver juros muito altos, você está elevando a dívida pública. Sem dúvida. Que é outro problema. Que é outro problema. Aí você começa a ter uma pressão inflacionária por outra vertente. Inclusive, o Rogério Xavier é um excelente nome para a gente trazer aqui também. Já está mais que convidado. Depois vamos marcar essa agenda aí também. Pessoal, estamos aqui acompanhando as perguntas, seus comentários no chat e, naturalmente, acompanhando o seu like. Olá, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo aqui um papo sobre o cenário macro, sobre como navegar nesse tipo de mar, passando tanto por alternativas de investimento, como leitura de cenário, batendo esse papo com o Thiago Calestini. Dessa vez eu falei certo. Certo, correto. Maravilha. Então deixa aí sua pergunta, deixa sua dúvida e deixe naturalmente seu like. Faltam aí nossos 42 likes antes do fim do programa, né? Então vamos aproveitar bem esses 10 minutinhos que nos restam. Eu queria, nessa sessão final, trazer para o Thiago algumas perguntas sobre a própria carreira, próprio cenário da Dom. Então, a Dom ela surge como um escritório de agentes autônomos, não é isso? Perfeito. Nós somos um escritório de assessoria, a gente está plugado ao Banco BTG Pactual, fomos criados aí em fevereiro de 2020, então numa época, digamos assim, bem conturbada do mercado, né? Próximo aí do vale do Ibovespa nos 60 mil pontos. E fomos criando o escritório, fazendo a captação de clientes, aumentando a nossa base. A gente tem um público, né? O nosso cliente ele é um cliente um pouco diferente, que eu vejo, dos demais escritórios, porque ele gosta bastante de renda variável. Então, lá no escritório, o que é bastante bacana é que a gente, claro, né, faz o trabalho de assessoria como um todo, faz muito bem, se mantendo muito próximo do cliente, mas a gente também, além de manter a proximidade com o cliente, a gente está todo dia olhando o mercado.
Então, lá no escritório, a gente respira mercado, a gente olha todos os mercados, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, commodities, enfim. A gente olha os principais mercados globais porque, além de todas as informações que o banco nos mune e que a gente consegue extrair da BMC, por exemplo, e de outras agências de notícias, a gente também acha que, casando essas informações com o movimento que o mercado está fazendo, a gente consegue montar para o nosso cliente a melhor solução que ele pode ter em relação a investimentos financeiros. Então, a gente criou o escritório para combater essa dor, né? Às vezes o cliente ele quer trocar uma ideia um pouco mais técnica com o banker dele, ele quer ter uma posição, por exemplo, essas perguntas que a gente está respondendo agora no chat. Pô, Thiago, eu compro dólar, não compro dólar, compro índice, não compro índice. Então, às vezes o cliente está procurando um bate-papo um pouco mais técnico, um pouco mais profundo. A Dom nasceu justamente para isso, para a gente tá junto desse cliente. Obviamente a gente cuida de clientes que têm carteiras com 100% renda variável, carteiras com 100% renda fixa. A gente é bastante democrático nisso, mas a gente tem um corpo ali, todo o pessoal, todos os meus amigos e colegas que trabalham na Dom é gente muito esforçada, que trabalha muito bem, gente muito capacitada. E, enfim, é uma empresa super jovem. A gente tem escritórios aqui em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Florianópolis. Temos um banker em Austin, na capital do Texas também, para fazer o nosso trabalho offshore. Enfim, é uma empresa, por enquanto, ainda modesta, mas estamos crescendo aí a taxas chinesas de crescimento. E, enfim, a gente tem um sonho que é dominar o mercado financeiro global, né? Basicamente isso. Um sonho... Um sonho pequeno. Falar outra palavra não está caindo muito bem agora. Vocês já ingressaram plugados ao BTG? Desde o começo, nascemos no BTG. Desde o começo. Como é a distribuição de produtos? Você tem uma grade de produtos específica BTG? Como está esse mercado hoje para opções alternativas de consultoria? Já vou emendar com uma outra coisa que eu queria trazer com vocês. Se existe, por exemplo, gestão de carteira administrada no escritório. Legal, bacana. Vamos responder a primeira pergunta. A distribuição de produtos funciona da seguinte forma. Lá no escritório a gente tem cada um responsável por uma classe de produtos específicas para a gente dar mais atenção. Eu, por exemplo, além de ser banker, eu toco a parte de fundos de investimentos. Então, tudo que é relacionado a fundos, renda fixa, renda variável, multimercado, cambial, investimento internacional, renda fixa internacional, etc. Eu cuido dessa parte. O Gabriel Maxud, nosso sócio fundador, ele cuida muito da parte de imobiliários, de fundos imobiliários. Ele tem uma super expertise nisso. O Gustavo, que é outro espinha dorsal lá do escritório, ele cuida de todos os produtos que não são fundos de investimentos e FIIs, ou seja, ofertas de renda fixa, novas emissões. Ele também é o responsável por câmbio. Então, e toda segunda-feira, hoje é um bom exemplo disso, a gente tem um comitê de produtos que a gente faz logo cedo para a gente definir quais serão as diretrizes estratégicas de alocação do escritório para o mês, para a semana, enfim, para períodos mais longos. E a gente olha tudo, a gente não olha só, não é porque a gente está plugado ao BTG que a gente oferece apenas produtos do BTG. A gente tem um olhar bastante imparcial, até eu diria, sempre visando o bem-estar do cliente. Então, o que a gente puder maximizar de retorno e minimizar de risco para o cliente, de acordo com o perfil dele, a gente vai fazer. Não importa muito de onde é o produto, se tiver disponível para a gente fazer a alocação, a gente vai realizar essa alocação. E com relação a carteiras administradas, a gente não trabalha com isso. Vamos ver se com essa nova legislação que vai surgir do mercado de agentes autônomos existe uma abertura para tal, mas por enquanto a gente faz só a parte de assessoria para clientes, pessoa física, PJ, enfim. Muito bem, então e como nessa linha, vocês conseguem olhar a carteira externa do cliente para fazer esse acompanhamento ou você só tem acesso à carteira que fica com vocês no escritório? Não, o que a gente faz, quando a gente tem um nível de relacionamento maior com o cliente,
até com relação a balanceamento do portfólio global dele. Então, às vezes o cliente tem uma carteira lá com a gente que não é a única, né? Ele tem outras carteiras em outras casas, mas a fim de trazer um balanceamento melhor para ele, a gente até pede para ele falar, olha, se você quiser falar qual a ponderação do seu patrimônio que está fora daqui e quais os produtos que você tem investido, é para a gente mesmo saber quais serão as melhores escolhas que a gente toma aqui dentro, né? O que a gente quer é que o conjunto da obra fique muito bonito e não que o cliente ganhe dinheiro em um lugar e perca em 10. A gente gostaria muito que ele ganhasse dinheiro em todos. Então, por isso que a gente também toma esse cuidado de pedir para ele quais são as outras alocações fora de casa para a gente construir uma análise completa para ele. Muito bem, batemos esse papo aqui com o Thiago Calestini, da Dom Investimentos, sobre o ambiente macro, como surfar nesses mares, pelo que a gente tem aqui tomando dentre as alternativas, oscilações que a gente vê nos últimos períodos aqui de Brasil. E eu queria, Thiago, se você puder deixar seus contatos, redes sociais, quem quiser procurar a Dom, quiser investir com a Dom também, como pode encontrar vocês? Claro, vamos lá. Para investir com a gente é muito simples. Basta acessar o nosso site www.dominvestimentos.com.br. Ali você já consegue abrir sua conta, tá plugado na gente, é super, super rápido, zero burocrático. E a rede social que eu mais uso, vou fazer um jabá pessoal aqui, que eu posto algumas coisas, algumas análises do mercado, histórias de vida e algumas situações bem peculiares. É o Twitter, eu sou bastante ativo lá. Então quem quiser me seguir é o @roguetrader01. Esse é o meu Twitter, eu sou bem ativo por lá, posto bastante coisa legal. Maravilha, Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desculpa pelas perguntas, aí faz parte do programa, mas muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Felipe, muito obrigado pelo convite, honrado de estar aqui. Uma excelente semana para nós. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Nós ficamos por aqui com o Você com o Dinheiro de hoje.